Então, começando falando sobre paredes planas, tá? Basicamente, parede plana vai ser a situação de condução mais simples que a gente vai estudar, certo? Seria uma situação onde eu tenho um objeto, onde duas superfícies desse objeto, que são paralelas entre si, apresentam diferença de temperatura. E aí vai haver um fluxo de calor de uma superfície para outra, né? E aí tendo o material desse objeto como meio de condução. Tá? E aí, dependendo do tipo de material, né, dependendo das propriedades dele, de condutividade, eu vou ter uma maior ou menor transferência de calor, né? Uma taxa maior ou menor. Certo? Então, para a gente chegar aqui no modelo padrão, vamos analisar essa imagem, fazer as definições em cima dela. Então, eu vou ter aqui duas superfícies, tá? Essa superfície à esquerda, que está uma temperatura T2, e essa superfície à direita, que está uma temperatura T3. Tá? Essas temperaturas, T2 e T3, elas estão sendo mantidas nesses valores, né, porque eu tenho do lado esquerdo um fluido a uma temperatura, um fluido quente a uma temperatura T1, que é maior do que T2, fornecendo energia, né, do ar para a parede. Tá? Então, essa troca, a princípio, é uma troca por convecção. Certo? Então, está chegando energia do ar para a parede por convecção, e essa energia vai ser transferida, agora sim, por condução ao longo da parede até o outro lado. E aí, esse calor que chega nessa superfície aqui, que está uma temperatura T3, ela encontra um fluido mais frio, onde a temperatura T4 é menor do que essa temperatura T3. Então, existe uma diferença de temperatura aí entre a superfície e o fluido, e, portanto, vai ter transferência de calor também. Né? E aí, da parede para o ar, novamente, é uma convecção. Certo? Então, essas convecções que estão aí, estão só para ilustrar que esse meu meio, ele está servindo apenas, nessa minha parede, ela está servindo apenas como meio de condução. Certo? A troca em si, ela está ocorrendo do ar, né, do fluido quente para o fluido frio. É a origem, né, dessa minha energia, e o fluido frio seria o destino. Então, a parede ela serve como um meio de condução. Tá? E aí a gente vai fazer a consideração, né, nesse começo, a gente vai trabalhar sempre com sistemas permanentes, a gente vai considerar que essas temperaturas T1, T2, T3 e T4, elas não vão variar, elas vão permanecer com os mesmos valores ao longo do tempo. Isso porque a quantidade de energia que está chegando na minha parede vai ter que ser a mesma que está saindo para o fluido frio. Tá? Então, eu não vou ter acúmulos ali de energia nem geração. Isso daí, na verdade, eu já estou até me adiantando, porque vai ser alguma das considerações que a gente vai fazer, certo? Então, o que a gente vai fazer é partir desse modelo que eu expliquei para vocês, e a gente vai usar a equação geral da condução para tentar representá-la. Certo? Então, a equação geral, ela tem esse formato que está aqui mostrado para vocês, né? Então, esse termo, primeiro termo, estaria relacionado a essa troca de energia que entra e que sai na direção X, essa outra na direção Y e essa daqui na direção Z. Esse termo Q ponto está relacionado com a geração de calor, tá? E esse outro com essas características transientes, né? Ou seja, de variação da temperatura com o tempo. Então, dessa explicação que eu falei para vocês do modelo, as considerações que a gente vai fazer é exatamente de que a diferença de temperatura ela só acontece na direção X. Tá? Ou seja, na direção Y e na direção Z, eu teria as mesmas temperaturas do meu material. Então, nessa parede daqui, se eu olhar um ponto aqui embaixo e um ponto aqui em cima, se eles estiverem na mesma linha, né, eles vão ter a mesma temperatura. Se eu olhar em posições diferentes, provavelmente eles não vão ter. Né? É porque vai existir uma variação de temperatura ao longo da parede na direção X. Mas na mesma direção, mesma posição Y, eles têm o mesmo valor, e o mesmo vale para a mesma posição Z. Certo? Então, a primeira consideração é condução unidirecional. Então, esses dois termos aqui, que tem Y e Z, desaparecem, viram zero. Tá? Por enquanto, a gente vai estudar situações ainda onde eu não tenho geração de calor, tá? Nem
energia sendo convertida de forma a adicionar calor no sistema, nem a retirar. Então, esse termo Q ponto é zero, e como a gente vai trabalhar sobre regime permanente, esse termo à direita também vai ser zero. Certo? Então, a minha equação geral, quando eu faço essas considerações, ela vai se reduzir. E tem outra consideração que a gente vai fazer. Certo? A gente vai considerar também que a condutividade do material é constante. Certo? As propriedades dele seriam constantes, e isso inclui a condutividade. Tá? Então, a equação geral simplificada, com as considerações anteriores, resulta nessa expressão daqui, certo? Que aí foi até o que a gente viu na aula passada, quando falou de alguns casos particulares da equação geral. A gente chegou exatamente nessa equação daqui, que seria o caso mais simples, certo? E aí, se eu considero que o K é constante, ele pode sair da derivada, e aí essa equação ela se torna simplesmente a derivada segunda da temperatura em relação a x igual a zero. Tá? Então, essa equação daí, essa derivada segunda da temperatura em relação a x igual a zero, é que me diz como é o comportamento da temperatura ao longo da parede. Tá? Então, essa curva daqui, ela é ditada por essa equação, tá? Que nada mais é do que uma equação diferencial. Né? Mais simples que ela seja, ainda é uma equação diferencial parcial, que a gente vai tentar resolver para chegar na equação da temperatura, né? Para saber exatamente como é que é o comportamento. Porque qual é o meu objetivo? É determinar uma equação simples para eu conseguir calcular a taxa. Certo? A taxa de transferência de calor ela é ditada pela lei de Fourier, como eu já disse para vocês, só que ele tem aquele derivado da temperatura em relação a x. Né? E aí, qual é essa derivada? Né? Qual é essa função da temperatura que eu preciso substituir ali, a derivada dela, para encontrar a taxa? Então, a ideia da gente hoje é exatamente definir qual é a equação de temperatura que rege o comportamento numa parede plana, calcular sua derivada e substituir na equação da lei de Fourier, para eu ter aí uma equação geral para os casos de parede plana. Então, basicamente, eu conhecendo, por exemplo, temperaturas na superfície, na T2 e T3, eu vou conseguir saber qual é a taxa, sem precisar saber toda vez qual é a equação da temperatura, que nem sempre é algo que eu consigo ter. Né? Então, a gente vai partir dessa equação diferencial que está aí e tentar solucioná-la, né? Tentar resolver essa equação. Então, para esse tipo de equação, a solução geral que se aplica, ela tem essa forma que está mostrada aí no quadro. Né? Temperatura em função de x é igual a uma constante vezes x mais uma segunda constante. Né? Então, eu preciso descobrir, né, quais são esses valores de C1 e de C2, né, quais são essas constantes. Para chegar nessa resposta, eu vou ter que impor algumas condições de contorno. Né? Como aqui é um sistema permanente, eu não preciso trabalhar com condições iniciais. Eu vou trabalhar só com condições de contorno, e como a minha equação diferencial é de segunda ordem no espaço, né, era a derivada da temperatura, a segunda derivada da temperatura em relação a x, né? Então, vou precisar de duas condições de contorno. E aí, quais são essas condições que eu vou adotar? Né? Lá na primeira aula, acho que foi a aula passada, na verdade, eu citei para vocês algumas condições de contorno que usualmente a gente vai adotar. Né? E uma delas era quando eu posso definir, né, ou quando eu conheço, as temperaturas da minha parede. Né? E vai ser basicamente esse tipo de condição de contorno que a gente vai adotar aqui. Então, para a minha parede, nesse lado esquerdo, que eu vou estar considerando como a origem do meu sistema, tá? Então, x aqui é igual a zero, posição x igual a zero. A minha temperatura aqui vai ser T2, certo? Enquanto que a temperatura na outra parede, né, quando x é igual a L, né, já que L é a espessura dessa minha parede, o comprimento dela, a temperatura em x igual a L vai ser igual a T3. Tá? A gente adota T2 essas temperaturas porque você facilmente conseguiria medir. Então, seria algo fácil de você obter.
Então, com essas duas condições de contorno, eu vou tentar agora montar algum sistema de equação, sistema linear de equações, para poder resolver e encontrar C1 e C2. Certo? Aqui é um sistema bem fácil. Então, como x é igual a zero, se eu substituo aqui, né, passo temperatura em x igual a zero, que é T2, igual a C1 vezes 0 mais C2, esse termo C1 vezes 0 é zero, então T2 já é exatamente C2, né? C2 já é T2. E aí, se eu substituir C2 na expressão e considerar x igual a L, fizer a substituição, eu encontro C1 facilmente também. Certo? Então, fazendo essa resolução desse sistema, a gente chega nas duas condições de contorno. C2 igual a T2 e C1 igual a T3 menos T2 sobre L. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar C1 e C2 e substituir na equação geral que eu defini para vocês. E com isso, a minha equação da temperatura, ela fica sendo Tx igual a T3 menos T2, que multiplica x sobre L mais T2. Tá? Então, essa equação é a equação que me diz o comportamento da temperatura numa parede plana. E aí, se vocês olharem, ela é uma equação linear, né? Equação de primeiro grau. Então, o comportamento dessa temperatura vai ser uma linha reta. Okay? Da mesma forma como está aqui no quadro. Então, se eu conheço as temperaturas, conheço qual é o comprimento da parede, eu consigo dizer qual é a temperatura em qualquer posição dentro dessa minha parede, simplesmente substituindo os valores nessa equação. Tá? Então, a simplicidade da coisa é exatamente essa. Eu consegui, com 3 parâmetros, que são facilmente medidos, saber como é que é o comportamento ao longo de toda a parede, onde medir no interior seria mais complicado. Né? Então, dessa temperatura agora, dessa equação de temperatura, eu vou calcular a derivada e jogar na equação de Fourier para eu ter uma equação própria para a taxa. Certo? Então, quando eu faço isso, quando eu calculo essa derivada e substituo, a equação que eu obtenho é essa daqui, ó, que é a minha taxa, que é x, né, a taxa de transferência de calor na direção x, é igual a K, a condutividade, vezes a área transversal, tá? Então seria a área dessas paredes laterais, sobre L, que multiplica aí T2 menos T3. E para o fluxo, né, que a gente já viu que é a taxa sobre a área, né, para eu ter um valor unitário, seria condutividade sobre espessura do material, né, L, que multiplica T2 menos T3. Okay? Se a gente olhar com calma essas duas equações, tem uma coisa que é importante a gente notar. Tá? Nenhuma delas tem x. Ó, nenhuma delas é função de x. Tá? Então, nem a taxa, nem o fluxo depende de x. Então, se eles não dependem de x, isso significa que eu não tenho, e todos os termos aqui vão ser constantes dentro do meu problema, né? Condutividade não vai variar, espessura não vai variar, área não vai variar. Como o sistema é permanente, as temperaturas também não variam. Tanto a taxa quanto o fluxo, num sistema de condução de calor numa parede plana, num regime permanente, né? E sem geração, essa taxa é constante. Então, ela não varia ao longo da passagem pela parede. Certo? E isso é importante, assim, tem uma significância para a gente, porque vai permitir que a gente faça algumas considerações daqui a pouco que vão permitir a gente criar uma metodologia, né, vai fazer uma analogia com um conceito de outra área, para poder encontrar equações que vão facilitar a maneira como eu resolvo os problemas de condição de calor em paredes planas. Tá? Então, guardem essa informação.